a terceira parte daquele estudo, um Salvador sedento e uma mulher sedenta, em João, no capítulo 4. E no versículo 4 diz assim: entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Já falamos um pouquinho sobre isso e agora vamos a uma nova barreira que Jesus quebrou. Quebrou a barreira religiosa. Essa disputa entre judeus e samaritanos já acontecia desde os séculos 6 aos séculos 5 a.C. Então, há 600 a 500 anos de disputa. Um problema religioso gravíssimo. Uma situação onde um grupo de judeus se dispersou, aconteceu um grupo alega que houve divisão, que houve mistura, e aí foi acontecendo aquelas brigas religiosas que você sabe as consequências, mas é difícil achar o início de tudo isso, apesar de que essa está bem relatada no Antigo Testamento. Porém, todas as picuinhas religiosas, todas as briguinhas religiosas, todos os mimimis religiosos acabam em Jesus Cristo. Jesus corta essa conversa, Jesus corta esse debate, Jesus para com tudo isso. Porque quando ele, um judeu, vai lá e conversa, passa por Samaria e conversa com uma mulher samaritana, e durante o dia, claramente, ele deixa as coisas bem claras. Vamos parar com essa briguinha, conversinha religiosa. Jesus, primeiro que o cristianismo, apesar de ser a coisa também que se deve estudar bastante sobre isso, tem muito que se conversar sobre isso, mas não é uma religião. É onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Jesus Cristo é muito claro quando Paulo fala assim: olha, os templos construídos por mãos humanas não abrigam Jesus Cristo. Não vão, ele não mora nesse tipo de templo. Ele mora nesse templo feito de carne, que somos nós. Mas bom, Jesus corta essa conversa religiosa. Jesus tem muita segurança na palavra, porque ele é o verbo encarnado. Ele tem certeza da eficácia da palavra. Eu às vezes fico observando muitos amados irmãos com muito zelo, com muito cuidado, mas eles parece que têm uma insegurança na palavra, achando que a palavra vai prevalecer. A palavra de Deus sempre prevalece. O verbo se fez carne. O verbo, a palavra, se fez carne. Ele habitou, andou, comeu, bebeu, foi ao banheiro, transpirou, chorou, sangrou, urinou. O verbo se fez carne. Esteve aqui, companheiro nosso, comendo pão, sentado à mesa. E ele tem muita segurança nisso. Para que a gente possa entender esse fim dessa disputa religiosa, desses debates religiosos, quando um judeu, né, quebra 500, 600 anos de preconceito, porque sendo judeu, ele não podia nem beber uma água oferecida por um samaritano, lendo aqui no comentário bíblico aqui. Ele não podia aceitar nem a comida que era dada, roupa que desse, nada. Ele foi lá e pediu água, eu quero água, me dá água. Ele quebrou esse véu religioso, ele rasgou, mais um desses véus que ele rasgou, jogou por terra. Em Lucas, tem também em Marcos, mas em Lucas, no capítulo 9, havia um debate, os discípulos debatendo quem era o maior, quem era o menor no reino de Deus, mas chegou um momento que eles mudaram a conversa. Apesar de mudar a conversa, continuou no mesmo assunto, né? E eles falam assim, em Lucas, no capítulo 9, no versículo 49. Então replicou João: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e nos dispusemos a tentar impedi-lo, pois afinal ele não caminha conosco. Jesus, entretanto, lhes advertiu: não o proibais, pois quem não é contra vós outros está a vosso favor. Bom, o que a gente vê nisso aqui? Eles estavam antes com a disputa quem era o maior, quem era o menor, e de repente aquela coisa de se exaltar, né?
começar a criar hierarquias, quem vai assumir isso, quem assume aquilo. Eles já pegando aquele ganchinho, achando que o reino já seria um reino aqui dessa terra, e o reino não é o reino dos céus. Eles já estavam querendo já disputar quem seria o maior, o menor aqui. Jesus já começa a cortar essa conversa. Aí eles vêm com essa. Nós vimos um homem que estava expulsando demônios no outro evangelho, que estava falando em seu nome. E nós fomos lá para proibir ele. Ele diz, não proíbe não. Só porque não está caminhando com vocês? Vocês acham que é só quem é do grupinho de vocês? O que é isso, além de cortar a disputa de quem era o maior ou menor no reino, que já havia antes, depois você pode ler antes. O que era isso, né? Além, era um convite ao diálogo constante. Porque uma pessoa pensa diferente de mim, ele não caminha, porque quando caminham, poderão duas pessoas caminharem juntos se não tiverem acordo, né? Nós encontramos na sabedoria, nos livros sapienciais. Pode? Isso não pode. Se está caminhando conosco é porque tem uma certa harmonia o nosso diálogo, tem uma certa harmonia a nossa conversa, tem uma certa sintonia. Agora essas pessoas não caminhavam com eles, então assim, só porque não caminha com vocês, então quer dizer que é só se caminhar com vocês, só se pensar igual, só se bater os pensamentos. Quer dizer que entre vocês não pode ter discordância de pensamentos. Quer dizer que entre vocês os pensamentos têm que ser industrializados, todos formatados certinho. Calma, não é assim não. Jesus Cristo para com toda disputa religiosa e fala assim, olha, calma. Quem não é contra vós, é por vós. Ele não está andando com você, talvez a gente não tenha o mesmo jeito de falar, talvez não fale do mesmo jeito. É lógico, está caminhando, não caminha conosco. Mas eu tenho que respeitar. Isso aqui é um convite, não é para você aceitar qualquer coisa. Não, ninguém está falando isso, nem vamos levar para esse lado, não, o debate. Mas aqui está chamando para o diálogo constante, para conversar o tempo todo, para ser humilde com o pensamento do outro. A palavra humilde vem de rebaixar, de abaixar, de estar num patamar mais baixo, ou seja, sai, desce do pedestal e vai para conversar. Desce, colocou num lugar muito alto, e às vezes a gente perde a visão, tem uma visão do todo, mas perde detalhes. Humildade, baixa, põe o pezinho no chão, chama para conversa, dialoga, acredita no poder da palavra, o verbo. Jesus Cristo passou por Samaria, quebrou uma barreira religiosa secular, séculos. Os discípulos começaram uma disputinha lá de quem era maior, quem era menor. Assim, vamos baixar a bola aí, vamos parar com isso, vamos parar com essa disputa. Só porque não caminha com vocês, quer dizer que então que não é de vocês e não dá certo, quer dizer que só vocês são certos. Então ele chama todas as pessoas para dialogar o tempo todo, para conversar o tempo todo. Não precisa de briga, não precisa de desavenças, não precisa de guerra por causa disso. Basta um bom diálogo.